Então, boa noite, eu sou Edmar, acadêmico de licenciatura em computação do IFPM Paulo Gamarra. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre estrutura de dados. Então, começando a definir dado, o dado, ele de forma isolada, ele não tem nenhum sentido ou qualquer valor, certo? O dado só vai ter sentido a partir do momento que ele for contextualizado. Então, quando ele é contextualizado, a gente vai gerar aqui a informação, e essa informação é que vai dar valor ao dado. E quando a gente fala em computação, a gente precisa identificar quais são os tipos de dados que o computador, a linguagem, o algoritmo são capazes de entender. Então, antes mesmo da gente lançar a programação, a gente tem que saber que tipo de dado a gente vai utilizar. E os dados eles são divididos em dois, o primitivo e o estruturado. Sendo que o dado primitivo é exatamente os dados básicos, né, que nós vamos ter aí como dados primitivos. O inteiro, representando a quantidade, o real, que vai utilizar números fracionados ou números decimais, o lógico, que vai trazer para a gente um valor verdadeiro ou falso apenas, o caractere, que vai incluir letras, números, símbolos especiais, e o ponteiro, que vai representar o endereço de um dado na memória. Enquanto o tipo estruturado de dados, nós vamos ter um conjunto de dados básicos, né, que vai ser construído a partir dos dados primitivos. E esses dados estruturados, eles vão ser definidos pelo programador. Então, por exemplo, ali um array, um registro. Então, aí, a partir do momento que nós vamos ter esses dados estruturados, a gente vai ter um conjunto aí que pode ser inteiro, caracteres ou reais. E, de acordo com o valor desse dado estruturado, o programador vai definir o que vai valer. Então, quantos bytes devem ser reservados para armazenar uma variável? Como esses bytes devem ser interpretados. Então, o dado estruturado vai ser o conjunto de dados primitivos. Quando a gente fala também em dados, a gente tem aqui o TAD, que vai ser tipo abstrato de dado, né, que vai independer do hardware. Então, esse dado abstrato, essa TAD, ele é composto por um modelo matemático acompanhado de um conjunto de operações definidas sobre este modelo, né? Então, podemos dizer que aí vai ser um conjunto de modelo matemático. A estrutura de dados, quando a gente fala em estrutura de dados, é importante definir que o algoritmo ele é projetado em termos de tipo abstrato de dados. E para implementar esse tipo, a gente precisa definir a linguagem de programação para encontrar uma forma de representá-lo nessa linguagem, utilizando tipo e operações suportadas pelo computador. Para representar o TAD na linguagem, emprega-se a estrutura de dado. E essa estrutura de dado ela vai diferenciar de acordo com a disposição ou a manipulação de dados. Então, a estrutura de dado é uma maneira, um método particular de se implementar uma TAD. Né? E essa TAD vai escolher, ao implementar essa TAD, você vai escolher uma espécie de estrutura de dado para representar. E cada estrutura de dado pode ser construída a partir de dados básicos, ou seja, dados primitivos. Tipo de estrutura de dados. As estruturas de dados, de tipo de dados estruturados, se dividem em homogêneo. Nós vamos ter os vetores e as matrizes, ou heterogêneo, que são os registros. Quando a gente fala em uma estrutura homogênea, nós estamos tratando de uma estrutura formada apenas pelos dados primitivos, quanto para a estrutura heterogênea vai ser formada por vários tipos de dados primitivos, que no caso aí a gente vai chamar de campo de registro. A estrutura de dados clássica. Apesar de a gente ter a estrutura de dados avançando constantemente como algoritmo, existem algumas estruturas, algumas formas que elas permanecem como padrão. São as chamadas clássicas, ou seja, quase não mudam. Então, nós vamos ter a lista, a pilha, a fila e a árvore. As listas. Essas listas lineares, as listas com uma forma de estrutura de dados, ela vai listar, afinal de contas, o que a gente quer dentro daquela programação, o que a gente deseja. Então, elas são organizadas conforme listas. Né? A mesma coisa de você ir a um supermercado para poder comprar algum produto, alguns produtos. Então, a lista de compra. Então, a gente pode chamar de lista, dentro de estrutura de dados, uma estrutura clássica. E dentro dessas listas lineares, nós vamos ter 4 tipos, que é a desordenada, a estática ordenada, a dinâmica desordenada e a dinâmica ordenada.
A estática desordenada, né, nessa lista aqui, desordenada, os elementos são colocados na primeira posição vazia. Então, ou seja, você tem um valor e vai ser colocado na primeira. O primeiro lugar que estiver vazio vai ser encaixado. E quando se quiser encaixar um novo valor, vai ser sempre verificado, né, o local onde deve ser colocado para que seja mantido uma ordem na lista. Tá? Vai estar sempre pegando o primeiro valor vazio. Ou seja, podemos dizer que essa lista desordenada, né, os elementos vai ser colocados de acordo com a ordem de chegada. Aí nós vamos ter aqui um exemplo de lista desordenada, né, uma operação básica, inserir elementos. Então nós temos aqui 3 elementos. Então nós temos ali o José com a matrícula 256, vai ser colocado na primeira posição vazia. Aí vai chegar a Ana com a matrícula 132 e o Paulo com a matrícula 429. Vão ser colocados automaticamente nas posições vazias, 2 e a 3, como exemplo que nós temos ali. Aí vai verificar sempre se o vetor vai estar disponível. Caso contrário, a exceção não poderá ser eventual. Operações básicas. Depois que consultar o elemento, depois que o elemento é inserido, a operação mais executada é a consulta, para saber se é necessário, né, para a consulta, é necessário saber qual elemento deseja consultar. Nesse caso, vai ser feita uma consulta por matrícula. Para isso, a matrícula do aluno deve ser lida. E quando a gente tem uma lista desordenada, vai ter que ler toda a tabela para poder encontrar essa matrícula. Remover elemento. Caso o elemento precise mais fazer parte da estrutura, ele pode ser removido. Para remover, é necessário saber qual elemento deseja remover. Para isso, fazemos uma busca pela matrícula do aluno a ser removido. Então, vai ler todo o vetor e selecionar qual elemento, qual aluno que não interessa para a gente remover daquele vetor. Então, nessa lista desordenada, vai estar sempre lendo todo o vetor para definir que elemento vai ser removido. Operações básicas, listagem de todos os elementos, né? A operação de listagem possibilita a visualização dos dados de todos os elementos cadastrados. É feita uma varredura no vetor e todos os dados de todos os elementos são apresentados ao usuário. Caso a lista esteja vazia, será apresentada uma mensagem. Lista estática ordenada. Nessa lista estática ordenada, né, os elementos devem ser colocados obedecendo a uma ordem. Né? Então, ela vai ser ordenada. Qualquer operação feita pode se afetar a ordenação da mesma. No caso dessa lista, ela tem a vantagem de que nos momentos que necessite percorrer a lista procura de algum elemento, né, então ele vai estar ordenado, então vai facilitar uma busca. Né? Então, por exemplo, os elementos são colocados usando uma função procurando a posição correta, né, na ordem crescente. Então vamos ver um exemplo aqui agora. Então vamos lá, então, a gente fala um exemplo de inserir elementos na lista estática ordenada. Então, o que nós temos? A lista está cheia, nesse caso a inserção é cancelada. A lista está vazia, o elemento é colocado na primeira posição do vetor. O elemento a ser inserido é menor do que o da primeira lista, então o elemento a ser maior do que a primeira lista, então o elemento novo será inserido dentro dos elementos da lista. Então a gente tem uma ordenação no caso da lista estática. Então vamos seguir aqui um exemplo. Então nós vamos ter lá, vamos inserir elementos. Chega a matrícula ali, né, vamos ter primeiro ali o José, matrícula 256. Então vai ser colocado na primeira posição do vetor. Posteriormente chega a Ana. Aí agora chega o elemento 429. Essa matrícula é maior do que todas as matrículas do vetor. Portanto, ele é inserido no final do vetor. Né? Então, no final chega o elemento que será inserido no espaço conforme. Então, a gente vai ter uma ordenação conforme o número de matrícula. Então, aqui um exemplo, né, de inserir elemento. A gente tem ali Ana 132, José 256 e Paulo 429. Então, a gente tem ali uma ordenação ou inserção de matrícula. E aqui nós vamos ter embaixo. Aí chegou a aluna 197, né, com o nome de Maria. Então, 197 vai ser inserido entre o 132 e o 256. Consultar elemento. A matrícula do aluno ele deve ser consultada e deve ser lida. É feita uma varredura, né, em todo o vetor e, no caso, quando a gente tem uma lista ordenada, né, estiver procurando aluno da matrícula 120, então, se estiver ordenado, automaticamente a gente vai encontrar com maior facilidade e não vai haver a necessidade de ler todo o vetor para encontrar o resultado desejado. Remover elemento.
Com a leitura da matrícula do aluno a ser removida, é feita uma varredura em todas as posições ocupadas do vetor. É a procura dessa matrícula. Assim que o elemento é encontrado, seus dados devem ser apresentados ao usuário. Dessa forma, ele pode verificar se realmente aquele que vai ser removido. Então, vamos lá. Desejamos remover a matrícula 256 para que a lista fique contínua e ordenada. Então, operações básicas, listagem de todos os elementos. A operação de listagem possibilita a visualização dos dados de todos os elementos cadastrados. É feita uma varredura no vetor e todos os dados de todos os elementos são apresentados ao usuário. Aí nós temos a lista dinâmica desordenada. Então, nós vamos ter implementado usando o ponteiro. A memória para armazenar o dado é alocada em tempo de execução. A seguir será descrito como funcionamento de cada uma das operações básicas. Então, o programa faz o cadastro dos alunos de uma turma em uma lista usando ponteiro. Essa lista possui dois ponteiros, um que guarda o endereço do primeiro elemento da lista e o outro que guarda o endereço do último elemento da lista. Então, gente, aqui nós tivemos aqui uma apresentação básica sobre estrutura de dados e especificamente em listas lineares. Muito obrigado, boa noite.